Você sabe qual é a medida protetiva mais drástica para o homem? Fique ligado nesse vídeo. Eu sou Júlio Konkowski, sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. No vídeo de hoje abordo esse tema: qual é a medida protetiva mais drástica para o homem? Veja que, a princípio, as medidas protetivas elas são instrumentos de proteção da mulher vítima de violência doméstica. São instrumentos satisfativos que impedem o homem de entrar em contato com a vítima, de ligar, de se aproximar, enfim. Mas as medidas protetivas estão reguladas lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha. É importante estabelecer que a Lei Maria da Penha não incluiu um rol fixo de medidas protetivas. Não existe lá um catálogo que somente aquelas medidas poderão ser utilizadas pelo juiz. Uma vez que as medidas protetivas elas são situações de proteção, não há como o juiz prever qual que é o melhor instrumento de proteção para o caso concreto. A complexidade da vida, ela permite que impeça que o legislativo estabeleça a priori quais as medidas protetivas cabíveis. É óbvio que a legislação traz algumas que são de fato as principais, mas a proteção ela pode se dar por meio de outras medidas protetivas que não estão consagradas na lei. Então, o magistrado, o juiz, diante do caso concreto, poderá, além daquelas medidas protetivas previstas na legislação, poderá aplicar, conceder outras medidas protetivas de acordo com a necessidade do caso concreto. Isso é importante. Então, o rol lá do artigo 22 da Lei Maria da Penha é meramente exemplificativo, podendo o juiz, diante da necessidade do caso concreto, aplicar outras medidas protetivas. Bom, feito esses esclarecimentos introdutórios, vamos focar agora na resposta ao vídeo de hoje. Qual é a medida protetiva mais salgada, mais enérgica para o homem? Então, de fato, disparadamente, no nosso ponto de vista, a medida protetiva mais grave aplicada contra o homem é aquela de afastamento do lar. O afastamento do lar é uma medida protetiva muito enérgica, muito salgada, porque ela determina a retirada imediata do homem do lar, praticamente sem o direito de levar nada. Ele só leva as coisas pessoais que estiverem acesso ali naquele momento, mas não dá o direito dele de retirar suas coisas, preparar uma mala, nada disso. A ordem é decretada e o oficial de justiça irá cumpri-la e obrigando o homem a sair de casa naquele exato momento, 10, 15 minutos, para colocar uma camisa, colocar um tênis e vazar do imóvel, né? Ser expoliado do seu imóvel. E aqui vale esclarecer que pouco importa se o imóvel é próprio, se o imóvel é financiado, se o imóvel é de herança, pouco importa nesse momento o que eu deixo claro, porque o que vale nesse aspecto é que aquele imóvel onde o homem está residindo com a mulher vítima, ele funciona como lar conjugal. Para fins de medidas protetivas, de afastamento do lar, é essencial que aquele imóvel funcione como o lar conjugal, perfeito? Pouco importa se ele veio de financiamento, se esse imóvel é da mãe ou do pai do homem, não importa nesse momento. Então, o homem intimado de medidas protetivas e que tem contra si a medida de afastamento do lar, duas questões são importantes aqui. A primeira é a defesa nas medidas protetivas, no aspecto criminal, perfeito? Então, feita a defesa, é importante que o homem agora vá na esfera civil, na área de família, para questionar a questão da questão do puta, se, pera, não.
Volta aqui, hein? É importante que o homem se valha dos instrumentos cíveis para discutir a questão do direito à partilha de bens, ou se esse imóvel for de propriedade de um dos genitores do homem, cabe a esse genitor ingressar com uma ação possessória pedindo o imóvel de volta, perfeito? Mas a princípio a ordem foi aplicada e o homem deve cumprir a ordem judicial se afastando imediatamente do lar conjugal, tá? Então, o homem intimado de medidas protetivas de afastamento deve obrigatoriamente se defender nas medidas protetivas, sob pena do seu silêncio poder configurar anuência, concordância com aquelas acusações feitas. E, ato contínuo, paralelamente, o homem deve ingressar com uma ação ou na esfera civil ou na esfera de família, depender do regime de casamento ou se o imóvel for de um familiar, para reaver esse bem. Uma coisa importante ser dita nesse vídeo: o homem que sai do imóvel, do lar conjugal, e que é proprietário também desse imóvel, o STJ já consolidou o entendimento segundo o qual não pode o homem pedir aluguel proporcional em razão da sua saída por causa de medidas protetivas. Então o homem não tem direito ao aluguel proporcional referente ao uso exclusivo do imóvel pela vítima. Esse já é um tema que já foi consolidado no âmbito do STJ, perfeito? Então não vale a pena ingressar com uma ação de aluguel, fixação de aluguéis contra a vítima, porque esse tema já está pacificado na doutrina, perfeito? Então, você, homem, que recebeu intimação de medidas protetivas, dentre elas a de afastamento do lar, você precisa ter um bom advogado especialista na área, que deverá fazer a sua defesa processual, deverá ingressar com uma defesa rápida, isso é muito importante, agir rápido é importante, para que você apresente a sua versão sobre os fatos e também não se esqueça de cumprir a ordem judicial, isso é fundamental, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe ele, se inscreva no nosso canal e lembre-se, respeitem as mulheres.